Irmãos, cheguem a 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11. Hoje eu coloquei como tema o desejo central na vida cristã. Ou poderíamos colocar também a ambição central na vida cristã. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 9 a 11. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tenha feito por meio do corpo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Amém? Senhor, te rogamos nessa noite pela tua compaixão, tua graça, tua misericórdia. Te louvamos por tantas bênçãos recebidas, salvação em Cristo. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha moldar a nossa mente, nosso entendimento, segundo a tua palavra, para compreendermos, para vivermos segundo ela, para a glória do teu nome, para o nosso bem espiritual. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma palavra que normalmente é usada no modo negativo. A palavra chama-se ambição. Algumas pessoas têm ambições erradas, mas eu quero utilizar esse exemplo para iniciar, para os irmãos entenderem. Uma pessoa que tem uma ambição, um forte desejo de alcançar algo, ela procura todos os meios para alcançar, para obter. Então, quando você olha para alguém que tem como objetivo de vida, isso eu estou falando no aspecto secular, né? Possamos ter alguns aspectos semelhantes, mas não no mesmo grau de importância e de ambição. Talvez para alguns a ambição da vida seja o quê? Passar num concurso. E toda a sua vida ela é moldada em foco dessa ambição, desse desejo. Mas existem ambições ou desejo ardente no aspecto positivo. E também tudo ao nosso redor vai se moldar em prol dessa ambição ou desse desejo. E nessa noite eu gostaria de levar os irmãos a desejar, a compreender que devemos desejar ambições santas nas nossas vidas. Talvez você não tenha como objetivo de vida objetivos espirituais. E hoje eu gostaria de dizer a você como um crente, como salvo em Cristo, você tem que ter como alvo da sua vida alvos, desejos, ambições espirituais, né? Quando nós estamos diante de um atendimento, seja no hospital, seja através de um serviço, você tem pessoas que sabem atender bem e pessoas que não sabem. Tem aquela pessoa que mal fala com você, que você chega na loja, ele mal lhe atende, não pergunta o que você quer, talvez por um julgamento precipitado. Mas tem uma pessoa, talvez você já tenha passado por essa experiência, de uma pessoa ser agradável e buscar de todas as formas lhe agradar. Você está bem? Você quer que aumente o ar-condicionado? Você quer tomar um cafezinho? Você tem alguma dúvida? Olha, isso aqui a gente pode fazer. E esse problema? Pode ser resolvido dessa forma, né? Então ele procura de todas as formas agradar aquela pessoa. Quando a gente termina a conversa com a pessoa, que pessoa agradável. Que pessoa amável. É interessante que essa palavra agradável, agradabilidade, é uma pessoa que procura todos os meios de ser agradável, né?
Quando nós somos agradáveis, nossa conversa é agradável, o teor é agradável, a tonalidade é agradável, a prestação é agradável, o serviço é agradável. Nós deveríamos buscar todos os meios de sermos agradáveis. É interessante que isso tem implicações em várias áreas da nossa vida. Às vezes a gente diz assim, a pessoa que eu mais amo é quem? Minha esposa. Hoje eu estou meio assim, sabe, irmãos? Ela não está aqui comigo. Ela ficou de vir no segundo culto, porque Timóteo estava doente e ele estava dormindo, né? A gente deixou ele dormir para descansar. Aí ele acordou pior. E ela ficou com ele. Aí eu estou sentindo um vazio, assim, né? É o amor da minha vida. Ela vai ver depois na pregação, na gravação. Só que, será que eu realmente procuro ser agradável a ela? Será que as palavras são temperadas com sal? Será que as palavras são amáveis? Será que eu busco ser agradável nos afazeres domésticos, quando ela está tão sobrecarregada com Timóteo, que não dormiu durante a noite? Será que eu busco todos os meios de agradar a ela? A gente fica se perguntando assim, né? Mas não é apenas com o cônjuge, é também no trabalho. Será que eu procuro ser uma pessoa agradável no trabalho? Será que eu procuro fazer todas as coisas como se eu estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens, né? Então, a gente faz essa pergunta, mas tem um aspecto ainda mais importante, que seria o quê? Será que eu sou agradável a Deus? Jesus Cristo era uma pessoa que procurava em tudo agradar o Pai. Ao ponto de Deus dizer o quê? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ele dizia que o seu alimento era fazer a vontade daquele que lhe enviou. Ele procurava todos os meios de agradar, amando ao ponto de entregar a sua própria vida por aqueles que Deus, o Pai, havia resgatado. Ele deu sua vida. Ele cumpriu aquilo que o Pai queria, né? Então ele procurou todos os meios ser agradável a Deus. Não agradar a si mesmo, mas agradar ao Pai. Então, irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse desejo, essa ambição santa de buscar agradar a Deus. Versículo 9, ele diz o seguinte: pois que muito desejamos também ser-lhe, ele está fazendo alusão a quem aqui? Ao Senhor. No versículo 8, ele termina dizendo o seguinte: por isso que também nos esforçamos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então ele está falando do Senhor. Aí ele começa no versículo 9 dizendo: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ele está falando de quem? A quem ele queria agradar aí? Ao Senhor. Então, ele tinha um desejo muito grande, uma ambição muito grande. Essa ambição era uma ambição santa, era um desejo ardente que lhe motivava, que lhe impulsionava. E essa é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos. Irmãos, você tem um desejo ardente no seu coração de agradar a Deus? Dominando a língua, dizendo não às tentações, dizendo não ao pecado, amando ao seu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, amando as coisas eternas mais do que as coisas terrenas, colocando Ele no centro da sua vida. Você tem essa ambição, esse desejo? Porque se você não tem, a sua vida não vai ser delineada por isso. Então o apóstolo Paulo, irmãos, tinha um grande desejo da sua vida. Esse desejo tinha um alvo: ser agradável ao Senhor, né? Quer presente, quer ausente. Ele estava falando nos versículos anteriores sobre estar ausente. A gente falou semana passada sobre o corpo, né? Ou partir estar na glória, estando nu, ou aguardar o Senhor e ter seu corpo revestido. Ele estava dizendo o quê? Quer presente, estando vivo, eu vivo para agradar o Senhor, ou se a minha morte for agradável ao Senhor, que seja a minha morte. Então, a abrangência, tanto na vida quanto na morte, apóstolo Paulo queria agradar ao Senhor. E aí eu gostaria de fazer uma pequena pausa e fazer uma pergunta, irmãos. Quais são as áreas da nossa vida
que nós escolhemos agradar ao Senhor e as áreas da nossa vida que nós não escolhemos. Que nós dizemos, Senhor, isso aqui é teu, mas essa área da minha vida, Senhor, eu tomo conta, deixa comigo. Não. Talvez alguma área da nossa vida a gente diz assim, Senhor, aqui o Senhor não se mete. Tenta imaginar qual é essa área que Deus ainda não tem o controle. Que Deus ainda não é Senhor da sua vida nessa área. Que você ainda não está buscando agradar o Senhor nessa área. Pense qual é. E aí você, meu querido irmão, você vai ter um motivo hoje para você se arrepender. De confessar o seu pecado diante de Deus e receber o perdão diante dele. Apóstolo Paulo foi um servo do Senhor, mas ele foi um servo que completou a carreira porque ele tinha uma ambição: agradar a Deus em tudo. Né? Ele tinha esse desejo ardente. A palavra aqui para desejo é a palavra ambição. Né? E quando nós temos essa ambição, tudo vai girar em torno disso. Tudo vai girar em torno disso. Uma pessoa que tem uma ambição secular e pecaminosa, ela não mede, vamos dizer assim, as consequências para alcançar aquilo. No nosso caso é um pouco diferente, por quê? O modo como alcançamos o nosso alvo também importa para Deus. Então não apenas o resultado final, mas os meios pelos quais fazemos. Se nós queremos agradar a Deus em tudo, também a forma como fazemos, ela deve ser agradável ao Senhor. Se lembrem, não importa apenas construir um edifício, mas o material que é feito o edifício. Nossas obras serão julgadas. Se foi feno, palha, tudo vai ser julgado. Então a forma também é importante para Deus. Então nós temos uma grande ambição, nós temos um grande desejo do apóstolo Paulo, ser agradável a Deus, a abrangência em vida ou em morte. Né? Então ele tinha esse alvo, mas ele tinha esse alvo por causa de quê? Versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, talvez nem todo crente, ou quase nenhum crente, tenha a ambição no seu coração de ser agradável a Deus na sua vida. E é extremamente importante que a gente tenha essa ambição. Mas de uma certeza nós temos, todos nós, os que têm essa ambição e os que não têm, vão se deparar com Cristo. Ele vai dizer, todos devemos comparecer. Aqui não existe acepção de pessoas. O irmão Fabrício vai comparecer diante de Cristo e vai prestar contas. Eu vou comparecer diante de Cristo e vou prestar contas. Irmã Fátima, diante de Cristo, vai prestar contas. Irmão Natan, do mesmo modo. Todos nós. Não existe acepção de pessoas. Não existe aquele que, Senhor, não vai tratar com ele. Esse aqui não, ele vai tratar com todos. Não apenas com os ímpios, no trono branco, no inferno, mas com os crentes no tribunal de Cristo. Todos nós. Não existe isenção, irmãos. Então, se Deus ele é imparcial, e a Bíblia nos diz que ele é, cheguem a Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 25. Ele é imparcial. Ninguém vai ficar sem tratamento, irmãos, sem prestação de contas. E aqui a prestação de contas tem um sentido de quê? Ele nos deixou uma responsabilidade, ele nos deixou uma vida, ele nos deixou um corpo, para que diante dessa responsabilidade a gente vá prestar contas do nosso tempo, do nosso corpo, das nossas prioridades, da nossa busca por santificação, das responsabilidades que ele nos coloca, nossos filhos, nosso cônjuge, o serviço ao Senhor, à igreja, o dinheiro que ele nos dá, tudo isso haverá uma prestação de contas. Com quem me relaciono? Colossenses 3, 23 a 25. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Não, isso aqui não vai ser tratado assim, não. Todos vão ter o seu devido tratamento, irmãos. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós devemos comparecer. E é interessante, irmãos, a palavra comparecer aqui, porque comparecer, o sentido é de ser revelado. Vocês se lembram da descrição de Apocalipse? Ele tem olhos de fogo, né? Ele prescruta todas as coisas. Não existe vida oculta diante de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, esses versículos que falam sobre Deus conseguir ver todas as coisas, faz com que a gente se sinta miserável, faz com que a gente se sinta indigno, porque Ele conhece o meu pecado e o seu pecado. E para Deus, Ele não quer a hipocrisia de um culto religioso. Ele quer a sinceridade de uma vida com Ele. A gente pode esconder de todo mundo a nossa vida de pecado, mas diante de Deus, nada será escondido. Nada será oculto. Cheguem, por gentileza, a Salmo 139. Salmo 139. Esse é um salmo que tem uma música maravilhosa, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces meu sentar e meu levantar. Ele conhece os dias de dor de cada irmão, os dias de alegria, os dias que nós estamos cansados, sobrecarregados. Ele nos dá consolo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me retenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobriram, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Em resumo, Deus conhece todas as coisas, irmãos. Então, Paulo está dizendo, irmãos, eu tenho uma ambição de ser agradável a Ele. Por que, apóstolo Paulo? Porque eu vou estar diante dEle e todas as coisas vão ser reveladas diante dEle. Comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Irmãos, quando estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, nosso desejo deveria ser estar diante do Senhor Jesus Cristo. Mas quando estivermos diante do Senhor Jesus Cristo, o justo juiz, Ele vai trazer uma responsabilidade, uma prestação de contas para ser feita conosco. E nessa prestação de contas, irmãos, muitos vão se envergonhar. Muitos vão se entristecer. Por quê? Porque tempo desperdiçado não foi pouco. Pecado desfrutado não foi pouco. Vida alheio à vontade de Deus não foi pouca. Por quê? Porque não tínhamos a ambição de ser agradável a Deus em tudo.
Em 1 João, capítulo 2, verso 28, diz o seguinte: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos o quê? Confiança, e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, diante da vinda de Cristo, nós vamos ser aqueles que estamos alegres pela chegada dele, ou aqueles que estão envergonhados. Então a gente deve estimular uns aos outros a o quê? A viver pela fé, a viver de maneira agradável ao Senhor. Mas somos manifestos a Deus e espero que nossas consciências sejamos também manifestos a vós. É interessante, irmãos, porque semana passada eu falei da importância de sabendo, né? Sabendo. E aqui é interessante que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Irmãos, a nossa atitude muitas vezes é de que a nossa vida só importa para nós. Eu faço da minha vida o que eu quiser. A vida não é assim. A vida não é desse jeito. Um dia, a sua vida não lhe pertence. E um dia você vai prestar conta a Deus. Talvez você não tenha a ambição de ser agradável a Deus. Mas saiba, todos nós compareceremos diante do Senhor. Quer você queira, quer você não queira. E sabendo disso, que nós deveríamos ter um temor, uma reverência, um respeito à pessoa de Cristo. E esse respeito é manifesto pela nossa vida, como nós lidamos com a nossa vida, uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo, uma vida de devoção a Deus, uma vida que busca a Deus em tudo. Nós deveríamos, irmãos, insistir uns com os outros a viver conforme a palavra de Deus. O que é estar diante de Deus? O que é estar diante de Cristo? Diante daquele que a Bíblia diz lá em Apocalipse: céus e terra fogem diante da presença do Cordeiro, diante da ira do Cordeiro. O que é estar diante daquele que a aparência não conta nada? O que é estar diante daquele que só para você olhar para ele, viver na vida de pecado, você se envergonha? O que é estar diante desse Deus? Nós deveríamos, irmãos, insistentemente, diariamente, constantemente, apelar uns aos outros à santidade, para que você e eu não estejamos envergonhados quando chegar o dia do encontro com o Senhor. Ele está dizendo, é por isso, sabendo desse temor que se deve a Deus, nós tentamos convencer as pessoas a viver pela a fé. E ele diz, a minha mente, Deus conhece o meu coração. E espero que vocês conheçam também, porque o ministério dele estava sendo atacado, né? E ele está dizendo, é isso que eu faço na vida com vocês. Eu busco que vocês sejam agradáveis a Deus também. Então, irmãos, quando nós lutamos, aconselhando os jovens, não entreguem sua vida ao mundo, a um relacionamento com um descrente. Jovens, não vão para a festa. Jovens, amem o Senhor. Ame a vontade do Senhor, ame a santidade do Senhor. É porque, jovem, você vai estar diante do Senhor para prestar conta da sua vida. Quando a gente diz aos homens, crentes, vivam para a glória de Deus, amem uns aos outros, sirvam ao Senhor, lutem contra os pecados da língua, da tentação, do apego às coisas materiais. É por quê? É porque um dia vocês estarão diante do Senhor. É simplesmente por amor. Porque um dia, todos os argumentos para uma vida de pecado vão se desfazer diante de Cristo. Todos os argumentos que me levam a ter uma vida apática, de serviço mesquinho ao Senhor, vão se desfazer diante dele. E o que vai restar? Vergonha. Então ele está dizendo, eu tenho a ambição no meu coração de quê? Ser agradável a ele em tudo. Porque um dia eu vou estar diante dele. E se eu sei do temor que se deve a ele, eu também tento levar vocês a ter a mesma compreensão, convencendo vocês. Esse, irmãos, é a atitude
coerente. Esse deveria ser o alvo da nossa vida. Ser agradável a Deus e levar outras pessoas a querer ser agradável a Deus. Mas muitas vezes essa atitude não é bem vista. E é por isso que precisamos ter uma mudança de mentalidade. Às vezes o conselho de santidade, de serviço, de fidelidade ao Senhor é vista com maus olhos. E talvez alguém veja isso como os coríntios viam Paulo, né? Pensando que Paulo não queria o bem deles. Ele está dizendo, Deus conhece meu coração. É manifesta a minha vida diante de Deus. E espero que vocês conheçam também. Que eu faço isso por amor de vós. Mais à frente vocês vão ler, a gente vai ler, meu coração está dilatado. Dilatem o vosso coração também, né? Ele amava aquela igreja, queria o bem daquela igreja. E quando nós queremos o bem de alguém, irmãos, nós falamos a verdade. Nós levamos ele à compreensão bíblica, para que essa pessoa possa agir. Então, talvez hoje você chegou aqui, sem ter como alvo da sua vida, como a ambição da sua vida, ser agradável a Deus. Saia daqui com esse desejo, em tudo. Seu relacionamento é agradável a Deus. Suas amizades são agradáveis a Deus. Sua fala é agradável a Deus. O tempo que você gasta nas redes sociais é agradável a Deus. O que você faz na internet é agradável a Deus. As suas conversas são agradáveis a Deus. Seu comportamento é agradável a Deus. Seu amor para com os outros é agradável a Deus. Você se importa com os irmãos, você ora uns pelos outros. Isso é agradável a Deus. Então são muitas áreas, irmãos, na nossa vida que nós deveríamos agradar a Deus em tudo. E se não, se lembre, um dia você vai estar diante do Senhor e você vai prestar contas de tudo. E é por isso que nós deveríamos estimular uns aos outros a sermos agradáveis. Amém? Senhor, nos ajuda a termos como alvo da nossa vida a ambição, o desejo de ser agradável. Na fala, nos pensamentos, nas atitudes, nas relações, em levar a carga um do outro, em estimular um ao outro, em te servir, em te amar, em conhecer a tua vontade, em fazer a tua vontade. Se existe algum irmão hoje, Senhor, que não tem esse objetivo de vida, esse alvo, que ele possa se lembrar que um dia vai estar diante de ti. Que essa compreensão do temor que se deve a ti possa mudar a sua mentalidade. Eles possam agora resistir às tentações. Eles possam agora dizer não ao pecado e sim para a tua vontade. Para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, para o nosso culto de oração. Sábado, mocidade às 6 horas. Então, jovens, já saibam, mocidade às 6 horas. E domingo, escola bíblica às 4h30.